Olá, agora sim. Olá, pessoal. Tudo bem? Estamos por aqui, já vamos começar. Tava só organizando aqui. Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live no nosso projeto Cafezinho Produtivo. Eu sou Carol Carvalho e junto com a Ariela e a Fanny, a gente vem desenvolvendo esse projeto que se chama Cafezinho Produtivo e que tem o intuito de poder colocar aqui pessoas que trabalham neste mercado de produção para falar um pouco para vocês sobre o que elas fazem, sobre como é a vida delas, depois que entramos aí neste momento onde fomos os primeiros a parar e possivelmente os últimos a voltar, decidimos então poder aqui valorizar um pouco esses profissionais e colocá-los pro mundão para falar coisas muito legais para vocês. Hoje, dia 17 de junho, a gente vai ter aqui um bate-papo sobre o tema o que é Road Manager? Ou seja, uma pessoa que vai aqui falar para nós como é viver esta vida on the road. Uma vida que às vezes parece meio doida, não é mesmo? Porque tem que cuidar de muitas coisas, tem que saber sobre o avião, sobre o check-in, sobre o café da manhã, sobre o hotel, sobre a van, sobre o venue, sobre muitos elementos que realmente são de grande responsabilidade. E nossa, né? E aí a gente vai ter hoje aqui uma pessoa que é uma produtora que faz isso há um grande tempo, que já esteve com pessoas como Chuck Berry, Blonde, Buena Vista Social Club, Yes, Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Roger Waters, Phoenix. Bom, temos muitos nomes aqui, não é mesmo? Então vamos convidar aqui para falar com a gente hoje Mari Heller. Vou chamá-la aqui, pessoal, para entrar e falar com vocês e contar um pouco sobre tudo isso. Olá! Oi! Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda! Obrigada pelo convite. Tá ok de áudio aí? Tá escutando de boa? Olha, pra mim tá ok, mas pessoas podem aqui dizer se estiverem não ouvindo bem ou alguma coisa que a gente vai se organizando. Muito bem, vamos começar pelo começo, não é mesmo? A gente Tô viu nervosa. aqui como várias pessoas que você é formada em publicidade e propaganda, e aí você começou a sua carreira no audiovisual. E aí eu queria que você contasse um pouco sobre isso e como você mudou disso para produtora de evento. Na verdade, assim, até quando escrevi para vocês, depois eu me dei conta que, na verdade, meu primeiro trabalho, digamos assim, em produção, foi quando eu era, tipo, tinha 18 anos, sei lá, era super guria lá em Curitiba. E daí era envolvida com show independente, punk, hardcore e tal. E veio uma banda para Curitiba tocar lá num lugar super pequeno chamado 92. E essa banda holandesa precisava meio que de ajuda. Era um conhecido meu que estava fazendo, que é o Boca do Rato de Porão. E eles estavam indo para Porto Alegre. Quem estava organizando em Porto Alegre era uma amiga minha também desse meio punk de Porto Alegre. Eu falei, gente, eu vou com vocês. Eu ajudo no que vocês precisarem e tal. E nisso, minha primeira tour foi com, sei lá, 18 anos, Curitiba, Porto Alegre, Joinville, com uma banda holandesa punk. Não tinha hotel, não tinha nada. Mas, enfim, isso foi super no esquema do it yourself, muito tempo antes de eu pensar em trabalhar com isso. E eu acabei fazendo publicidade, eu estava super em dúvida, pensei em fazer veterinária, sei lá. Aí acabei passando em publicidade, comecei a trabalhar com audiovisual, com produção de TV e comercial de TV. Fiquei um bom tempo fazendo isso, até que eu já estava meio sacuda desse meio de audiovisual, é bem estressante também. E um amigo meu faz um festival lá em Curitiba há muitos anos também, chamado Psycho Carnival.
E aquele ano, que eu não lembro mais que ano que é, ele tinha ganho um edital da prefeitura com dinheiro e ele precisava de alguém bom de planilha para resolver essa pré-orçamento. Enfim, edital tem uma série de quesitos que você tem que cumprir na prestação de contas, enfim. E daí eu entrei para trabalhar com ele. E daí nisso gostei muito do que eu estava fazendo. Achei super legal, porque quando você entrega um negócio, é um sentimento que te dá, assim, é de satisfação pessoal, é muito bom. E daí nisso eu trabalhei no próximo festival deles, vinham e a gente ajudava a fazer turnês locais, tipo, tocava no festival, no carnaval, aí depois ia para BH, ia para não sei aonde. A gente ajudava a conectar com outras cidades, a organizar a logística. E acabou que uma banda ou outra eu acabei viajando, e assim foi indo. Assim foi indo até que eu comecei a trabalhar com produtoras locais em Curitiba. Era uma época que tinha bastante coisa. Não tinha muita gente que trabalhava com produção e falava inglês também. Então, isso ajudou bastante. Falar outra língua ajudou muito. E foi indo. Foi indo, trabalhei nessas produtoras lá até que eu caí num escritório de um promotor mexicano, que tem um escritório também em Curitiba. E daí eu comecei a ser fixa desse escritório. E, bom, você falou várias vezes, mencionou aí Curitiba, Curitiba, porque você é de Curitiba. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o mercado de lá. Como é lá, como até acontecem as turnês lá. Lá é um lugar bem cultural. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso. Assim, como foi trabalhar com produção lá e como é a sua visão de como isso funciona lá, tanto das turnês como a produção. Bom, Curitiba é uma cidade cultural, como tu disse, tem um festival grande de teatro lá que movimenta a cidade inteira, é uma loucura. De shows, teve uma época que todas as turnês passavam por Curitiba. Foi assim até que eu comecei a trabalhar com a T4F, porque a maioria dos shows passavam por Curitiba. Curitiba, acho, não sei se é porque no caminho de Porto Alegre, talvez, acabava tipo, já estando no meio da logística, facilitava as coisas. Mas era bastante coisa. Eu vejo que caiu um pouquinho isso em Curitiba. Nos últimos anos eu vejo que não tem tanto, tem mais. Com certeza, show nacional ainda tem bastante. Tem casas muito legais lá em Curitiba, como o Master Hall, que mudou de nome agora. A Pedreira, que um monte de banda fala que é o melhor lugar do mundo para tocar, que a acústica é maravilhosa, porque tem aquele monte de pedra. Eu acho lindo a Pedreira, eu amo. É maravilhoso. E... e daí tem na Pedreira, eu fico lá, todo mundo fica tipo maluco quando vai para Pedreira, né? Só que ao mesmo tempo, Curitiba é uma cidade pequena, né? Lotar uma pedreira realmente é só para coisas muito grandes, tipo um Black Sabbath vai lotar, enfim. Viabilizar um show em Curitiba também não é fácil, dá para entender porque com alta do dólar e tudo mais, tudo sobe e acaba que fica difícil viabilizar em Curitiba e acaba tendo mais um festival ou outro, um show ou outro, está mais espaçado hoje em dia. Bom, agora que sabemos um pouco de quem é Mari, queria que você falasse sobre o trabalho em si. O que é uma road manager? O que você faz? Quais são as suas funções? Descrevesse um pouco sobre a função de ser uma road manager. Bom, road manager é como tu falou ali no começo, né? É meio que cuidar de tudo, assim, tá com olhos atentos em tudo, em hotel, em van, em aéreo. Varia muito, porque depende. Se a gente está trabalhando num festival, por exemplo, a gente tem um Artist Relation, uma Fernanda Sticker lá que estava semana passada com vocês, que já meio que faz toda essa pré-produção e entrega mais para a gente que está em contato direto com a banda, tudo já muito certinho. Ou quando é uma turnê menor, ou uma turnê que é tipo, estou cuidando só de uma banda, normalmente o coordenador de produção do promoter nos passa a informação e aí nos apresenta para os tour managers e a partir daí a gente toca tudo, né? O cara passa para a gente, o hotel vai ser esse, as aéreas são aqui, tem isso também, que às vezes as aéreas compradas pelo promotor do Brasil, às vezes o próprio artista de fora compra pelo agente de turismo dele lá fora e passa para a gente as informações e a gente só viaja junto com eles. Então, varia muito. Basicamente, eu vou pegar essas informações que eu vou receber de aéreo, chegada, quando sai de uma cidade, quando vai para outra. Depende também se eu estou trabalhando com
o A-Party, que é, no caso, o artista, que eu estou trabalhando juntamente com o tour manager, que é quem cuida do A-Party, ou se eu estou trabalhando com o T-Party, que daí é a crew, que daí eu vou estar junto com o production manager, que é, no caso, o coordenador de produção que cuida de toda a equipe técnica, que tem bandas que a equipe técnica são 8 pessoas, tem bandas que a equipe técnica são 78 pessoas. Então, você tem que muito se adequar a cada caso. O Proforma eu vou pegar, vou receber essas informações, normalmente o Production Manager já manda também como que é o regular day deles, um call sheet de uma ordem do dia, digamos assim, como são os calls dele, que horas que eles normalmente vão para a venue, para a gente já também pensar nesse deslocamento, onde é o hotel, onde é a venue, quanto tempo eu vou precisar do hotel até a venue. É dia de semana? É fim de semana? É São Paulo? É Curitiba? Todas essas coisas a gente tem que botar num papel, organizar essas distâncias, tempos, horários, para a gente conseguir ajudar esse Production Manager, esse Tour Manager que vem de fora, não conhece o Brasil, diminuir os impactos das coisas que a gente sabe que o Brasil tem, que é esse trânsito caótico. Enfim, a gente tem que estar muito esperta, sei lá, se está no hotel na Paulista, num dia de protesto. Que horas que é esse protesto, sabe? Para saber que eu não vou ficar presa no protesto, que vai daí demorar muito, vou ter que desviar, vou ter que aumentar o meu percurso. Enfim, de deslocamento é meio que isso. Aí eu tenho que saber acessos da venue, eu preciso liberar a minha van com credencial, eu preciso saber, falar com o backstage, caso o meu production manager resolva, deu na lata dele. Ai, quero chegar mais cedo com a minha equipe. Carol, você está sabendo, né, que o fulaninho quer chegar mais cedo para a gente ter um cafezinho? Enfim, é uma série de coisas. Daí, hotel. Tem bandas que mandam um rider de hotel. Então, quando a gente tem um Artist Relation, normalmente o Artist Relation já entra em contato com o hotel e deixa isso tudo organizado. Quando não tem um Artist Relation e é só a gente, as road managers que estão com a banda, a gente entra em contato com o hotel para saber se tudo está de acordo, envia esse rider de hotel, o hotel dá uma lida no rider, para ver se está tudo de acordo com o que o artista precisa para chegar à hospedagem dele tranquila. Ele tem alguns que são, sei lá, veganos, outro alérgico a travesseiro de pena de pato, não pode. Alérgico a carpê, janela abre, não abre, é claustrofóbico, não é, essas coisas. Enfim, é uma série, a gente recebe todos esses documentos antes. Quando é feito o contrato com a banda, a gente recebe tudo antes. Assim como o backstage recebe o rider de camarim, a gente recebe esse rider de logística, o transportation guide, e também um rider de hotel, para a gente saber todas as coisas que normalmente eles pedem como é proforme para a equipe deles, como normalmente eles trabalham em todas as cidades do mundo. E a gente tenta sempre se adequar a esse rider. Bom, vendo tudo que você descreveu aí, de como você toma conta da banda e de tudo, vimos que é um desafio bem grande. Então a pergunta é: e você, como pessoa no meio de tudo isso? Como você vive? Você come? Você dorme? Quanto tempo, às vezes, você vai de uma cidade para outra? Como que você faz para administrar tudo isso e continuar sendo uma pessoa, já que são muitos elementos que você tem que cuidar? Bom, que pergunta difícil, Carol. Varia muito de tour para tour, assim. Tem tours que não dá para ser uma pessoa realmente. Tem tours tem tours que a gente divide o trabalho, tipo Roger Waters. Era uma tour que tinha 2 road managers, era eu e a Elisa, porque eles viravam 24 horas trabalhando. A gente dividiu em 2 turnos para a gente conseguir, senão você não ia dormir, se não fosse 2 pessoas trabalhando com aquela crew. A gente tenta se organizar. Acho que o fundamental, na verdade, é isso. Tem que fazer uma pré muito bem feita, tentar sempre cortar todos os cantinhos que pode arranhar em qualquer lugar para você conseguir ter uma vida. Você fazendo uma pré muito bem feita, tendo os horários ali, tudo certinho, deslocamento, sabendo o que vai acontecer, você consegue ter uma vida. Mas você tem que fazer tudo muito, muito organizado e estar atento a tudo. Fazer uma pré muito bem feita vai te dar uma vida. Você vai conseguir. Isso é um conselho maravilhoso. O negócio é fazer uma super pré.
pegar, sentar com o tempo, revisar, fazer, passar para o tour manager, ver se tem mais alguma dúvida, ver se tem alguma alteração, ver se mudou alguma coisa. Sempre ficar em cima disso. Porque daí você consegue se organizar, acordar, nem que seja para pegar o café antes. Enfim, você consegue se organizar. O segredo é uma pré bem feita. Claro que, né? Produção sempre tem surpresas no meio do caminho. Não dá para você controlar tudo, mas fazendo uma Mas boa se pré... você já tem isso pré-controlado, pelo menos o que está nas suas mãos, facilita Exatamente. para os desafios que vão vir depois, né? Exatamente. Desde, sei lá, no dia anterior, bate com todos os motoristas, saber se todo mundo sabe horário, saber se todo mundo sabe hotel, saber se todo mundo sabe o dia velho, qual que é a entrada certa, manda mapinha. Enfim, é ser bem didático com todos os lados, assim. Bom, eu acho que então, baseado em tudo que você falou agora, a gente consegue chegar aqui no momento que é você dizer quais você acha que são os maiores desafios de ser uma road manager. Bom, primeiro a gente trabalha com pessoas, né? E cada pessoa, cada production manager, cada tour manager tem uma personalidade, tem um jeito, e você meio que você não pode se abalar também. Tem pessoas que vão ser super legais com você, tem pessoas que vão ser, não tá nem aí, são grossas mesmo, e você não pode se abalar com isso. Você tem que ter certeza que seu trabalho é bem feito, que você está cobrindo todas as áreas, está tudo tranquilo. Porque tem pessoas que tá vindo de, sei lá, meio ano de turnê, um ano de turnê, a pessoa já tá exausta, sabe? Chega às vezes e despede umas coisas em você, e você tem que entender que aquilo nem sempre o problema é você, mas acaba que como você tá sempre, é a sua cara que tá ali, acaba que vai em você. Então, acho que isso é um desafio muito importante, você saber separar que, tipo, o problema não é você, às vezes, e que sim, a pessoa que tá com outros problemas. Até às vezes é um problema com o promotor de contrato, que é uma coisa super além, mas acaba como você tá ali na lida do dia a dia o tempo todo, acaba indo em você. Desafios. A gente tem aeroportos malucos e a logística é um pouco complicada. Tem bandas que estão super acostumadas a trabalhar com turnê por terra, por busão, como é tipo na Europa, Estados Unidos, aí vem para cá, a gente só pode fazer isso de avião. Isso já é aeroporto, já é sempre um desafio. Então é sempre tipo fazer uma pré-boa, às vezes bom você ligar para a companhia aérea ou ir antes, já reservar um guichê, já tipo tentar minimizar todos os problemas que podem dar. Então, acho que o desafio é saber muito bem onde você vive, tá? E deixar tudo muito avisado também, porque às vezes as pessoas nunca vieram para a América do Sul e realmente não conhecem a realidade que é aqui, que as coisas aqui realmente são um pouco diferentes. A gente faz tudo para minimizar isso, mas tem coisas que não são do nosso controle. E ser uma pessoa extremamente organizada. Você tem que ser extremamente organizada, ter tudo planilhado, ter tudo em pastas separados, qualquer coisa que você precisar, você tem fácil no seu telefone, você tem fácil no seu computador. Ser extremamente organizado é fundamental também. Então, você falou aí algumas coisas que tipo, a pessoa precisa ter, pelo menos no conceito que você acredita, para ser, que começa com conhecer o espaço, saber, né, dos lugares, ser organizada. Você teria mais habilidades de que as pessoas devem buscar para ser uma boa road manager? Olha, eu acho que você ser uma pessoa adaptável também a várias situações, porque você vai trabalhar de... Gente, tanta coisa que já passou nessa vida de bandas, de tamanhos de bandas e cidades que você passa e estruturas que você pega. Você tem que ser, tipo, e pessoas tem que ser muito adaptável com tudo. Exatamente, ter muito jogo de cintura, saber driblar as coisas e ser, sei lá, ser gentil também, eu acho que é muito importante. Entender, você ter empatia, ter empatia, né? Entender o lado do outro, às vezes entender desde o lado do seu production manager até às vezes o lado do seu motorista, sabe? Que às vezes também você está tendo ali 1 milhão de calls no dia, com 2 vans tentando resolver. Pô, o motorista tem que parar para comer também, sabe? O cara tem que dormir, você tem que pensar sempre também na situação das todas as pessoas, não só da banda, mas também das pessoas que trabalham diretamente com você. Ih, travei?
Ixi. Voltamos! Tivemos uma coisinha aqui, mas já estamos voltando. Peraí que eu já te chamo, Mary. Deixa eu só... Vou te chamar de novo aqui. Cadê? Estamos esperando. Obrigado por terem voltado, pessoal! É que assim, quando começamos a falar, olha, falar essas coisas de qualidades de um produtor, que ele tem que pensar no outro, na vida, é tanta emoção que nem a internet aguenta, gente. Tanta emoção que nem a internet aguenta. Mas vou chamar a... Vamos ver se ela consegue receber aqui o convite. Te mandei, Mari. Vê se você recebe aí. Te convidei. Tá dando assim, aguardando Mari Heller. Estamos esperando Mari Heller. É a vida moderna, Brasil. Peraí que eu vou mandar de novo, que ela está dizendo que não está recebendo. Peraí. Adicionar. Aê! Aê! Foi tanta emoção que a internet falou, vamos parar esse mundão aqui para prestar atenção nessa fala. Credo. Você estava falando sobre características para ser uma road manager e tudo mais, explicando, né, todas as coisas, inclusive, paramos nessa parte que você estava falando sobre compreender o todo, saber que, tipo, você tem que cuidar, né, conversar com a banda, mas que todas as outras pessoas que trabalham com você também dependem desse cuidado, então sai. A gente parou nesse pedacinho. Tá, eu acho que Não é sei isso. se você quer falar mais alguma coisa. Não, acho que era isso. Bom, agora que essa internet aqui, ó, vai bombar. Porque agora você vai falar memoráveis que você tem na estrada. E assim, já que vale a pena, eu gostaria que você falasse Falar o quê? sobre... Você vai falar sobre os momentos memoráveis que já teve na estrada. Você pode contar isso com bandas que você acha que vale e não querendo assim, né, conduzir a sua resposta, porque não vale fazer isso, mas seria legal você falar um pouco sobre a história da sua primeira tour, que tem uma relevância aí. Se você puder contar um pouco sobre isso também. Da primeira tour, tipo, de verdade, assim, não aquela de quando era adolescente. Da primeira tour de verdade. Aquela pessoinha que você vai contar. A minha primeira tour internacional foi bem impactante para mim. Enfim, eu trabalhava nesse escritório, esse promoter mexicano, que a princípio eu só ia fazer pré nesse escritório e tal, não ia para estrada, achava que, enfim, menina não devia ir para estrada, tinha uma série de coisas lá. Mas acabou que entrou, que ele comprou uma tour do Chuck Berry, vendeu essas datas para Santiago, Buenos Aires, Montevidéu, e ele estava fazendo um festival também na época, aqui em São Paulo. E, enfim, acabou que, como era uma coisa super sensível e tinha assim um contrato gigantesco com uma série de itens que precisavam ser cumpridos, que se não fossem cumpridos tiravam multas gigantescas, ele me botou para a estrada. E esse cara, o Chuck Berry, ele já tinha 86 anos na época, ele era um senhorzinho, ele era incrível, foi tipo incrível, ele é um
ídolo do rock. Aqueles que você acha que você nunca vai ver na sua vida, né? O cara que criou tudo isso aí. Mas ele era um senhorzinho de 86 anos, né? Então era assim, a gente chegava no hotel, ele subia, sempre tinha suíte presidencial, subia e olhava e tal, daí ele virava para mim, mas tá pago o hotel? Eu falo, tá pago o hotel, tia. Ele faz um papel e assina? Daí tá, você assinava. Aí ele dava 5 minutos, ele descia no lobby, você tava lá esperando para ver se estava tudo certo, né? Porque você sempre espera, aguarda no lobby, assim, para ver se vai dar algum problema com a crew, com o resto. Ele aparece, o hotel tá pago. Sim, o hotel tá pago, tia. Ele faz um papel, você assinava o papel. Era tipo assim, ó, várias vezes. E ele não. Como quem conhece Chuck Berry já viu o filme dele, ele passou por poucas e boas na vida. Então ele meio que não confia em muitas pessoas. Então ele tem essa coisa meio de sempre estar desconfiado. Ele não confia que tenha segurança. A única pessoa que podia dirigir o carro dele era o agent dele. Então, assim, você dava um carro com GPS, que era uma Mercedes, que era a única coisa que ele aceitava, porque se não aceitava, você tinha que pagar uma multa. E confiava, e acreditava que aquele agent, que era um francês, ia saber chegar nos lugares, porque era só isso, só andava no carro o agent e o Chuck Berry. Você apenas confiava. Então, assim, foi minha primeira tour internacional. Eu nunca tinha ido para Santiago. Meu espanhol, na época, era bizarro. E o Chuck Berry andava sozinho. Você apenas largava e acreditava que ele ia chegar nos lugares. Só que teve, inclusive, num dos lugares foi muito maravilhoso, porque na Argentina, em Buenos Aires, tipo, a galera é muito louca, né? E eles fecharam a rua da onde foi o show na hora de sair, porque era tipo a saída, o acesso era todo mundo sabia onde era a saída de artista. Eles fecharam nisso, a polícia fechou a rua inteira, fez sair na contramão. Nisso que ele me sai na contramão, o GPS fica louco. Aí a gente acaba o show, desmonta tudo, sai todo mundo da venue. A gente chega no hotel, 1h30 depois, o Chuck Berry não chegou ainda no hotel. Nem ele, nem o Patrick lá, que era o agent dele, e a gente não sabia, tipo, sei lá, se perdeu. Aí chega meia hora depois, ele assim, não sei o que aconteceu com o GPS. Então, se tivesse um motorista local, né, meu anjo, seria mais fácil, mas tudo bem. Então foi isso, e foi uma loucura. Foi um batismo, como o pessoal diz, né? Você conseguiu passar os momentos bons e os ruins e todas as coisas ao mesmo tempo, ainda com o desafio de ser uma pessoa mais velha, que tinha todas essas ideias mais, né, tradicionais. Então você conseguiu realmente ser batizada. Ser batizada, assim, não tinha experiência de turnê fora do Brasil, tinha zero, né? Foi a minha primeira. Tinha aqui dentro do Brasil alguma coisa, mas assim, quando você tá lá, também é tipo, quando o gringo vem para cá, é super diferente. Quando a gente vai para outro lugar, também é outra maneira de trabalhar, é outro tudo. Então, assim, essa foi uma que eu não dormi, que eu não comi, que era tão. Né? Não fiz nada. Mas também foi bom. Bom, a gente tem. Não foi ótimo. Daí você aprende já na primeira, toma um Não, tapa, eu acho que na vale, segunda, né? Porque você fez o treinamento. O Bocelli eu também adorei, Falcão. Carol. Ai, pior que eu tenho saudades do John mesmo. Tá me ouvindo aí? Agora eu tô. Eu te vendo. Tá. Bom, a gente tem aqui, mandou, que fizeram comentários, e aí eu vou ter. A primeira, quanto tempo você costuma se planejar para pré-produção? Quanto antes você começa essa pré, ou junto com quem você tem que começar, porque às vezes a pré não é só sua, para você considerar que foi boa, que deu e que. Depende muito do tamanho da tour também. Se é uma tour muito. Vamos aqui começar mais uma vez. Mercúrio retrógrado não vai nos vencer. É um desafio, mas a gente vai ganhar esse desafio. Agora nós vamos responder as perguntas.
para ouvir as respostas das perguntas. A gente não desiste nunca aqui. Não estava falando sobre desafios? Seguimos aqui, vamos enfrentar esse desafio. Né? Mais um. Mais um. Bom, chegamos no momento das perguntas. A que a gente estava era essa, que perguntou um pouco sobre a pré-produção. Quanto tempo você acha que é válido iniciar essa pré? Com quanto de antecedência para isso funcionar da forma como você descreveu aqui? Eu talvez tenha já falado isso, não sei mais. Mas eu acho que, tipo, depende muito do tamanho da tour e depende também que chegue as informações para você. Eu gosto de começar um mês antes, né? Porque daí dá tempo de você pensar em tudo. Mas nem sempre chegam as informações que você precisa um mês antes. Às vezes chega 15 dias antes, às vezes chega até 2 meses antes. Acho que varia muito, assim. Eu gosto de um mês antes ter as coisas para mim, para já começar a me organizar e botar nas minhas pastinhas, começar a montar minhas planilhas e começar a desenhar o negócio todo na minha cabeça. Mas nem sempre... E também, se você começa muito antes, as coisas também mudam. Tipo, às vezes muda o show, às vezes entra uma outra coisa no meio do caminho, às vezes muda a data de chegada, às vezes muda, enfim. Começar muito antes é ruim, começar muito em cima também se sai catando cavaco, né? Eu gosto de um mês. Tá. A outra pergunta é: qual foi a turnê mais longa que você já fez? Adivinha, Carol? Foi o Roger Waters, né? Foi um mês da marmota. Eu nem lembro mais quantos shows foram. Foram 12? Lembro que foi mês que teve a pré, né? Porque a gente primeiro do Roger Waters a gente montou tudo lá no estacionamento do Credit Card, Citibank, sei lá, Unimed Hall. E a gente ficou então 2 semanas lá antes, né? Fazendo todo o setup. Aí depois foi pro Allianz e depois começou a tour. Então foi tipo assim, um mês da marmota, que todo dia começava, fazia tudo igual. E eu amei, na verdade. Eu gostaria de estar vivendo esse ano da marmota, inclusive, esse ano, se fosse como foram aquela tour, porque era muito bom. Assim, depois que você fez o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, você já tava assim, de olho, tipo, maestrinha, assim, no negócio. Realmente foi uma turnê bem longa, porque eu lembro que a gente já estava aqui em um outro show e vocês estavam como? Roger Waters. A gente falava, gente, mas... O mês da marmota. Pra sempre. Adoraria. Me nota, Rogério Adams. Realmente foi uma turnê bem longa. A pergunta é: como você faz para se adaptar de banda para banda? Se tudo muda muito ou se tem algumas coisas que você consegue manter como padrão, porque assim, com todas as bandas eu vou ter que fazer isso. Então isso eu tenho no meu padrão como road manager e coisas que mudam porque cada banda trabalha de um jeito, tem um tamanho como você falou. Sim, eu tenho um documentinho meu, assim, que eu meio que faço conforme eu vou recebendo as informações. Tipo, do promotor me manda onde vai ser o show, a data, horário, banda de abertura. Enfim, eu faço um documentinho quando me apresentam para o tour manager, eu gosto de já mandar esse documentinho, ó, né, essas informações que eu tenho, você vai chegar tal dia, você tem 2 vans de passageiro, uma de carga, eu tenho já um documentinho certinho que é meio o meu proforma. E daí, a partir disso, a gente vai mudando e alterando as coisas. Tipo, é meio que isso, mas é tipo, nesse documento eu boto o que tem de van, o dia do show, o que a gente tem de abertura, que horas abre o portão, porque essas coisas realmente mudam, assim, não tem meio o que é fixo. Tem as minhas checagens fixas, que é sempre checar o hotel, checar aéreas, ver se tá tudo certo, se todo mundo tá no mesmo voo, porque às vezes tem isso, né? Às vezes você recebe os bilhetes, quando você vê, você tá com pessoas em voos diferentes, indo para o mesmo lugar, nos horários diferentes. Enfim, é meio que uma checklist que eu tenho, mas assim, que seja tudo igual numa tour é difícil ter alguma coisa que seja sempre tudo igual. Legal. E aí, bom, vamos agora para aquele momento que falamos um pouco sobre o momento atual, não é mesmo? Como a gente começou aqui dizendo sobre a ideia de que estamos numa fase onde o nosso trabalho foi o primeiro a parar, possivelmente a última. E aí
estamos aí nos adequando, tentando encontrar métodos de, né, de viver e de passar por essa fase. E aí queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como você está lidando com esse momento, que adaptações você fez na sua vida, descrevesse um pouco como está sendo passar pela fase de produtor no momento Covid-19. Não, no começo, assim, foi até bom, assim, sabe? Quando começou, eu tava vindo já de um carnaval muito louco, tava vindo de várias coisas acontecendo. Então, quando parou, a gente não sabia que ia ser tão longo. Tava todo mundo se entendendo ainda. Então, foi bom ficar na minha casa, que eu mudei ano passado, não tinha tido tempo de fazer nada ainda. Então, foi bom ficar na minha casa, curtindo a minha casa. Mas, assim, por 15, 20 dias, né? Quando começou as coisas a não saber mais o que ia ser, daí você começa a oscilar, né? Tem dias que você acorda super bem, vai lá e desmonta a casa, faxina ela inteira. Tem dias que você fica, liga o Netflix e não sai da cama. Eu não sei muito bem como eu tô lidando. Eu tô vivendo apenas um dia atrás do outro, como tem aquele meme do cachorrinho assim. É muito cedo para saber, né? 3 meses depois é muito cedo para saber. Vamos ver no que vai dar, né? Eu tenho cuidado, eu sempre gostei muito de planta. Então, minhas plantas, assim, elas estão maravilhosas. Minha casa está virando uma selva, inclusive. Eu comecei a fazer uns hangers, porque eu sempre fazia para mim, para minha mãe, para os meus amigos. Agora estou, sei lá, vendendo hangers, tentando, né, ter alguma fonte de dinheiro enquanto, sei lá, as coisas não voltam próximo de normal ou alguma coisa nesse campo. Porque, né, não sei, porque cada hora vem também uma nova descoberta, uma nova história, uma nova... É muito difícil saber. Eu tô apenas vivendo um dia após o outro. E tentando não pirar, assim, sabe? Porque a gente, como produtora, a gente é muito agitada também, né? A gente não sabe ficar muito parada, né? Você passa 15 dias parada, chegou no 16º, 17º, você já ajudar o Carol, acho que a Carol caiu de novo. Bom, voltou? Oh! Obrigada. Carol, você voltou? Senão eu vou finalizar aqui com uma receita de quentão muito boa da minha avó. Gente, ó, receita de quentão. Voltou, Carol? Voltou. Não. Garrafa de vinho, açúcar, canela, cravo, casca de laranja, gengibre. Ferve as especiarias com o açúcar. Depois bota o quentão, ferve. Daí bota um pouco de cachaça também para dar um up. Fica bem bom. Se quiser, você descasca a laranja antes, deixa secando um tempo. Para deixar mais saborosinho. Acho que eu vou encerrar, gente, porque tadinha da Carol. A Carol tá ali travada. Não sei se ela voltou ou não. Sangue de boi é ótimo. Campo Largo tem seu vinho mais barato. Vinho que você ganhou na cesta de fim de ano da FIA. Você só descasca ela e deixa ela pendurada um tempo. Para ela ficar mais, sabe, tipo quando você desidrata para drink.